Já viu Eternos? Tá a fim de curtir alguns comentários, referências e easter eggs? Se sim, esse é o vídeo. Eu sou Inácio Miranda, acabei de vir do cinema e vou te contar tudo o que você pode ter perdido no filme. Mas antes, não perca a oportunidade de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. E vamos nessa! Antes de mais nada, eu quero saber a sua opinião. Você gostou do filme? Adorou? Ou quem sabe você não gostou do filme, você odiou? O que você achou de Eternos? Me conta aí nos comentários, vamos conversar, é muito importante para mim, eu estou contando com isso. Vamos aos detalhes. De cara, ele já começa com as palavras, no início. Assim como na Bíblia, em Gênesis, In the beginning, God created the heavens and the earth. Ou seja, ele está falando de deuses ou de um deus. Uma história sobre a criação. Os celestiais começaram a criar o universo antes das singularidades. Eles são as pedras do infinito. Foram chamadas assim pelo colecionador quando mostrou um celestial as usando. Da própria criação, havia 6 singularidades. Existiam 6 singularidades iniciais. O principal celestial se chama Ren, como nos quadrinhos. Foram os celestiais que criaram toda a vida no universo, e inclusive vieram antes das joias do infinito. O texto inicial do filme conta uma mentira, dizendo que os Eternos vieram de Olímpia. Nos quadrinhos, isso até que é verdade. Vieram de uma cidade que deu origem ao mito grego sobre o Monte Olympus, mas no filme não é bem assim. A Jaque é a Eterna que pode falar com os celestiais. Nos quadrinhos, isso é um presente de Ajax a ser a primeira. É uma luta constante por poder. E Ícaris está sempre tentando tomar esse poder e tornar-se o Eterno primordial. A cena de abertura da nave, em frente ao Sol, lembra o filme Uma Odisseia no Espaço. Nele, os alienígenas enviam monolitos negros para vários pontos da Terra. Isso era para impulsionar a nossa evolução. Esse Sol que aparece no início é um indício do final em que Ícaris aparece olhando para a Terra e depois voa direto para o Sol. Quando eles chegam à Terra, encontram a Mesopotâmia. Os deviantes estão atacando a Terra. É interessante que esse local entre os rios Tigres e Eufrates sempre foi chamado de berço da civilização. Na primeira cena de luta, vemos uma tecnologia já mostrada no UCM, uma nanotecnologia e escudos de força, assim como armas conjuradas que me lembraram os poderes do Doutor Estranho. Mas eles são muito mais antigos e sua tecnologia é totalmente desconhecida para nós. São círculos e símbolos geométricos que podem ser condensados em pura energia cósmica. No início do filme, Cersei transforma a adaga em ouro, e isso simboliza o crescimento e evolução da humanidade. Quando o seu namorado fica sabendo de seu poder de transmutação, bem mais à frente ele pergunta se ela foi responsável pela lenda do rei Midas, que transformava tudo o que tocava em ouro. Vamos para Londres moderna. A época exata é 5 anos depois da vitória contra Thanos e do ressurgimento de metade da humanidade. Há um cartaz dizendo redefinir, restaurar e reconstruir. Alguns filmes, como Homem-Aranha Longe de Casa, Falcão e Soldado Invernal, falam sobre as dificuldades após metade da humanidade ser trazida de volta. Cersei trabalha em um museu de história natural e ao chegar lá, cumprimenta uma estátua de Darwin. É um aceno à teoria da evolução. O filme explora bem isso. Os deviantes são usados para forçar a sobrevivência apenas dos mais aptos. A palestra que está sendo dada é sobre predadores que matam para se alimentar. E há os que não podem ser caçados por serem os mais fortes. Hoje nós vamos falar sobre a importância de superpredadores em um ecossistema. Isso é uma relação direta com os deviantes e também com os celestiais, que estão no topo da cadeia e matam para alimentar a criação de mundos. Ela tem um namorado irlandês, Whitman. Nos quadrinhos, ele é um vingador, o Cavaleiro Negro. Ele tem uma origem longa e confusa, que é rapidamente mencionada no filme, mas sem desvendar muito. Quando o terremoto acontece, ela transforma um molusco fossilizado em poeira para salvar uma criança. Aleatório? O que acha? Penso que não, já que essas criaturas estão entre as mais antigas do planeta. O terremoto atinge o mundo inteiro. Eles saem para comemorar o aniversário de seu namorado. Dão a ele um anel medieval com o brasão de sua família. Dani pergunta se ela é uma bruxa como Doutor Estranho. A existência desse tipo de pessoas é tranquilamente aceita no universo da Marvel. Depois ele assume e pergunta o que o público quer fazer. Por que não ajudaram a lutar contra Thanos? Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos?
ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história? Todos queríamos saber isso. E vem a resposta. Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes. Eles foram instruídos a não interferir em nenhum conflito humano, a menos que os deviantes estivessem envolvidos. Primeiro, que Thanos não é humano. Segundo, que esse conflito faz com que a Jaque mude de ideia quanto a deixar os humanos morrerem. Ela os viu reverter algo em todo o universo e passa a acreditar que eles têm um potencial enorme para o bem e merecem permanecer vivos. Acontece o ataque de um deviante na cidade e Ikaris chega para ajudar a combatê-lo. A cena em que eles aparecem juntos na tela me lembrou Game of Thrones, quando Jon Snow está indo para sua patrulha da noite e abraça seu irmão. Ele fala que da próxima vez que o vir, ele estará todo de preto. Bom, aqui ele é o Cavaleiro Negro, apesar de não aparecer assim no filme. Esse ataque faz com que eles precisem se reagrupar, como na estrutura da série de Neil Gaiman, de 2006, onde na medida em que suas memórias vão voltando, eles vão se encontrando um a um. A seguir temos outro flashback, agora dos Jardins Suspensos da Babilônia. Eles fazem uma réplica perfeita do portão Ishtar, que hoje está em um museu em Berlim. Esse flashback nos dá mais detalhes sobre Gilgamesh. Ele foi um dos primeiros mitos da humanidade, uma mitologia da Mesopotâmia, mais antiga que todas as histórias de super-heróis que conhecemos. A seguir, Sprite, na tradução brasileira também chamada de Duende, faz um show de ilusões contando a história épica de Gilgamesh, quando ele conhece seu amigo Kidu. E podemos fazer mais um link aqui. É uma história tão conhecida que o Capitão Picard a conta a um temeriano centenas de anos no futuro. Gilgamesh, a king. Como nos quadrinhos, Phastos constrói coisas e naquela época ele está muito empolgado, querendo dar aos humanos uma máquina a vapor, mas acaba sendo convencido a dar menos, já que eles ainda parecem não estar prontos, e acaba dando eles um arado. Mas historicamente isso não é algo insignificante, muito pelo contrário. A sua invenção ajudou os antigos sumérios a saírem do período neolítico. Foi uma revolução incrível para a humanidade. Os Eternos precisavam ter a sua segurança abalada e nada melhor que um mistério de assassinato para unir uma família poderosa, como em Umbrella Academy. Esse assassinato é o de Ajak. Nos meados dos anos 1500, Cortés massacrou os astecas e saqueou sua cidade, um dos primeiros genocídios modernos, marcando o início da era do colonialismo, dividindo o mundo entre colonizados e colonizadores. Eu acho muito interessante a frase que Drug diz: "Eu vi humanos se destruírem." Tem ideia do que isso faz com alguém depois de séculos? Ele tem como principal poder controlar os humanos, ou seja, ele poderia impedir milhares de coisas, mas não pode interferir. Esse é um dos poucos momentos em que eles se colocam como superiores aos humanos, mas isso levanta um ponto muito importante: por que o sofrimento e a destruição dos humanos os afetam tanto? E ao longo dos anos, até os dias atuais, eles incorporam nossas características. Até falam a Cersei que ela tem vício em celular. Nessa mesma época, Tena enlouquece e ataca seus amigos. Isso é um símbolo do massacre colonial, já que ela fala de um planeta completamente destruído. Quando Drug controla as mentes, seus olhos brilham, como nos quadrinhos. Ele é o primeiro a deixar os outros ir viver sua vida, levemente mais vilão que eles no início da história, querendo controlar os humanos e impor a paz. Uma ideia imperialista usada por Roma e na atualidade por países que se impõem às relações de outros. O personagem que aparece na sequência é o Kingo, que se tornou estrela de cinema em Bollywood. Ele está fazendo um filme sobre a lenda de Ícaro, uma criança que voou perto demais do sol e derreteu suas falsas asas de cera. No filme, dizem que Sprite inventou a história, mas nos quadrinhos Ikaris realmente tinha um filho que foi negligenciado por ele. Kingo é fã do Capitão América, dá pra ver pelos escudos no fundo do seu cenário. No avião ele possui o igual do original do Steve Rogers. Eu quero dar uma alfinetada aqui. O personagem interpretado por Kumail Nanjiani lembra um pouco o jeito de Tony Stark. Seria uma forma de manter um personagem com esse tipo de personagem depois de todo o sucesso de Stark? O que vocês acham? Funcionou? Não parece uma cópia, mas dá uma pitada nesse tipo de personalidade. Me fala aí o que você acha disso. Ele finge ser uma geração de atores ao longo do tempo, mas todos são ele mesmo. Isso é uma piada com os dinastias de atores em Bollywood. Eles vão até Gilgamesh, que está fermentando cerveja de milho com sua própria saliva. Ele compara Kingo e seu mordomo a Alfred e Batman. Uma piscadinha para descer, hein?
E ela acontece novamente quando Jack, o filho de Phastos, compara Icarus ao Superman. That's Superman with the cape and you're shooting laser beams out of your eyes. I don't wear a cape. Ele fala que o viu voando com uma capa e Icarus resmunga: eu não uso capa. Uma alfinetadazinha bem de leve. Imagina se esses dois universos se misturassem. Seria possível? Me fala o que você acha. É doideira? Eles entram numa discussão que após o Homem de Ferro e o Capitão Roger terem morrido, quem lideraria os Vingadores? Que o Capitão Rogers e o Homem de Ferro se foram? Quem deve liderar os Vingadores? Interessante o ponto que Sprite fala Capitão Rogers, seu nome durante a Segunda Guerra. Pode ser que eles tenham se conhecido nessa guerra. Cersei descobre que a Terra é uma espécie de ovo para um celestial, e ela quer impedir isso. A ideia se assemelha à tentativa de um aborto que acontece nos quadrinhos, na Terra X. A ideia de um bebê espacial me lembra o filme 2001. Ela descobre também que eles são uma espécie de robô, programados para fazer esse trabalho até o despertar do Celestial. Depois sua memória é apagada e eles fazem tudo de novo em outro planeta, como agora no planeta Terra. Sam avisou os Vingadores sobre isso, robôs alienígenas e magos, e eles são essas três coisas. O Celestial na Terra é o Tiamat. O plano dos Eternos é colocar ele para dormir. Nos quadrinhos, Tiamat é um Celestial que se rebelou contra os outros e por isso foi colocado para dormir na Terra. Eles vão para a floresta recrutar Drug e são atacados pelos deviantes. Cersei transforma uma casa em metal para proteger os moradores. Depois ela vai transformar um deviante em árvore. O deviante Crown absorve Gilgamesh, evolui e começa a falar. Ele diz que os Eternos assassinaram sua espécie e que eles estão apenas tentando sobreviver, o que os Celestiais também afirmam estar fazendo, colonizando para sobreviver. Eles expandem sua própria espécie, destruindo as que consideram inferiores. Phastos se afastou de tudo dos Celestiais depois da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Ele se culpa por ter dado tecnologia aos humanos. Nos quadrinhos, ele também se recusa a ajudar a lutar contra os deviantes. Ele está conversando com Icarus e quando seu filho chega, ele chama Icarus de Zack, que nos quadrinhos é o nome do supercomputador que criou o Titã. Lá há uma colônia de Eternos vivendo na lua de Saturno. Talvez no UCM esteja acontecendo a mesma coisa, mas vamos ver isso em outro momento. O filho de Phastos é fã de Star Wars, tem desenhos na parede do seu quarto e um livro para colorir o Império Contra-Ataca. Icarus testa se a mesa é de vibrânio. A cena é engraçada porque ele destrói a mesa e fica meio sem graça. Posso que construiu o abrigo perfeito. Isso aqui é feito do quê? Vibrânio? Há uma pequena escultura na mesa que é um aceno ao personagem Jack Kirby, de volta à Mesopotâmia, na verdade Iraque, na era contemporânea. Eles trazem de volta a nave que estava enterrada. Makari vive na nave e está acumulando coisas lá dentro. Ela usa uma camisa de Guerra dos Mundos, mas o nome está em francês. Na história, os marcianos invadem o planeta, mas não conseguem lidar com os vermes da Terra. Seria uma referência aos celestiais não conseguirem vencer os humanos? Somos vermes em comparação a eles? Afinal, um deus gigante está emergindo na Terra e seres minúsculos conseguem detê-lo. Tenda segura uma espada e Sprite diz que é a lâmina do ébano, ou Excalibur. Até menciona Arthur. É a mesma lâmina que o dinamarquês está olhando nos pós-créditos. O ancestral de Whitman empunhou Excalibur e a lâmina do ébano ao mesmo tempo, antes de dar Excalibur para a Dama do Lago. É legal trazer essa lenda para dentro da história. Phastos descobre uma forma de dar poder a Cersei para impedir o Celestial. Assim como os deviantes sugam os poderes, eles podem unir seus poderes e mentes no que eles chamam de Unimente. Isso está nos quadrinhos. Os Eternos se unem e se transformam num grande cérebro, podendo desafiar o Celestial. Outro flashback de Ajak falando com Icarus que ele tem 7 dias para reverter Gênesis. Quanto tempo temos? 7 dias. É uma referência direta à Bíblia. Deus fez o mundo em 7 dias e o filme tem 7 períodos diferentes de tempo. Icarus diz que sempre pensou nos celestiais como o oceano que dá vida e ao mesmo tempo tira. Icarus faz sua virada e vai ajudar o celestial a surgir. Sprite decide ir com ele porque o ama. Ela odeia os humanos porque eles crescem e vivem o que ela nunca poderá viver. Mas eles o prendem e conseguem criar Unimente e Cersei usa todo o poder para transformar o celestial em mártir.
mármore. Icarus parece cometer um suicídio voando direto para o Sol. Alguns deles decidem ir ao espaço para encontrar mais da sua espécie. Nos pós-créditos, Dany e Cersei estão prenunciando mais um filme, com ele falando de sua origem, da história de sua família. Mas não dá tempo de ouvirmos. Arishem vem à Terra e leva os Eternos para escanear suas memórias e julgar se a humanidade é ou não digna de sobreviver. É igual nos quadrinhos, quando Arishem aparece na Terra para julgar os humanos. E o que virá depois? Quais são as suas teorias para esse universo? Me conta aí nos comentários e vai acompanhando, porque queremos falar mais sobre esse assunto. Mas para isso você precisa se inscrever. Se você não se inscrever, você não vai receber o nosso próximo vídeo. Então se inscreve para você ficar por dentro aí do nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. The impact that Eternals will have on the MCU will be nothing less than redefining the cinematic universe entirely.